Graça e paz do Senhor, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós estamos com esse quadro novo, que é um vídeo curto, dinâmico e direto ao ponto, para te ajudar em situações que você tem vivido no seu casamento, que às vezes estão te atrapalhando ou impedindo vocês de serem felizes. E hoje o tema é um tema que tem acontecido muito. O primeiro tema foi escolhido a dedo, que é: ele promete ou ela promete e não cumpre. O que fazer? E de fato essa situação é muito ruim, muito desgastante no casamento. O que nós vamos falar nesse vídeo? Os 6 principais motivos pelos quais o seu cônjuge pode estar fazendo uma promessa e não cumprido. Outra coisa que nós vamos falar aqui hoje, 3 regras de ouro para te ajudar a fazer com que o seu cônjuge se comprometa a cumprir aquilo que ele fala para você, tá? Vamos falar também o que a Bíblia diz sobre prometer e não cumprir. E o mais bacana de tudo, nós vamos te ensinar uma técnica poderosa para você cercar, para evitar de que ele dê desculpas depois de não cumprir e, como eu disse, também se comprometa a cumprir aquilo que ele falar para você. Antes da gente continuar, eu quero te convidar, te pedir, na verdade, que você dê um like aí no nosso vídeo, que você se inscreva no nosso canal, porque nós vamos fazer com frequência esses vídeos para que, ao curtir e também se inscrever no canal, você dá relevância a esse vídeo para que outras pessoas que talvez estejam passando pelo que você está passando também recebam essas informações. E quando você se inscreve no canal e ativa o sininho lá, todas as vezes que sair um vídeo novo, você também vai estar sendo avisado ou avisada. Então, curte aí e se inscreva, ativa o lembrete, beleza? Então, vamos lá? Bom, vamos falar sobre promessas. Todas as vezes que o ser humano promete, existem algumas razões pelo qual ele promete. Às vezes pode ser o desejo genuíno, de fato ele querer cumprir algo, ele queira algo e às vezes ele não consegue. E aqui a gente também tem que lembrar que não é só o seu cônjuge que promete e não cumpre. Todo ser humano, quando ele não vigia, ele não tem esse discernimento, ele tende a prometer, inclusive para si mesmo, e não cumprir. Eu te pergunto, quantas vezes você já fez promessa de iniciar um jejum, ou um regime, ou que você ia iniciar um conhecimento novo, um estudo novo, quando principalmente virada de ano, né? Se faz muito essas promessas. O famoso regime começa na segunda-feira. Então, prometer e não cumprir é algo que também está muito intrínseco, muito fortalecido na natureza humana. Agora, existem algumas promessas que, ao não se cumprir, elas não causam danos, né? Ou danos muito pequenos, e tem promessas que, não cumpridas, causam grandes danos, né? E gera sofrimento e vai desencadeando várias outras coisas, além de que a gente pode abrir aí espaço para que o inimigo entre na situação e aí transforme em um desastre. Então, por que a gente às vezes promete as coisas para os outros, né? Para nós mesmos ou para os outros? E aqui eu quero trazer especificamente quando o seu cônjuge promete para você. Por que razão às vezes ele está prometendo e não cumprindo? A primeira razão pelo qual ele está te prometendo e não cumprindo pode ser porque ele está tentando, naquele momento em que você está falando, se você está falando de repente de uma forma mais exaltada, se você está falando às vezes de uma forma equilibrada, mas muito firme, e aquilo são, né? Ou apaziguar ali aquilo que está acontecendo entre vocês. Então, não é uma promessa pensada, né? No sentido, eu quero cumprir. Eu vou prometer, porque se eu prometer, acaba com esse problema aqui agora. Principalmente, mulher, quando vê isso com o marido acontecendo, o homem tem essa dificuldade em fazer as DRs, né? Discutir relação. Então, às vezes, para se livrar, quando a conversa é aquela conversa sem propósito, ou não existe ali, a mulher não pensou exatamente o que falar, como falar, usar técnicas de persuasão, então ela simplesmente senta e começa a falar. E aí ela vai se perdendo no caminho, sai do propósito pelo qual ela sentou ali para falar com o marido, e aí ele cansado vai falar, não, tá bom, eu vou fazer. Só que você sabe que ele não vai fazer. Às vezes, só do jeito de falar, você já sabe.
A segunda razão pela qual as pessoas prometem e não cumprem pode ser para agradar, né? E para se livrar da cobrança, que é muito parecido com o que eu falei agora. Ou é para apaziguar a situação, ou você fica tanto falando na cabeça dele, ou ela também quer tanto te agradar que ela promete, porque às vezes ali você vai ficar feliz, né? Vai criar um clima bacana entre vocês. Então essa pode ser um dos motivos, o segundo motivo pelo qual as pessoas prometem e não cumprem. Então é para agradar, para que aquilo gere um benefício para aquela própria pessoa. Então, olha, eu prometo que vou fazer isso, olha, eu vou fazer, te prometo, porque ali você imediatamente ele vai ter um benefício. Só que aí é necessário fazer, depois que a pessoa fala assim, eu prometo, e aí eu vou ensinar a técnica para que ela se comprometa de fato, independentemente se seja para apaziguar, se seja para te agradar. Terceiro, que aí é um ponto mais arriscado, pode ser medo. O seu cônjuge ele pode estar tendo medo de você. Por quê? Porque quando você vai conversar com ele ou ele faz alguma coisa de errado, nossa, você perde a linha, você briga. Tem pessoas que perdem o controle, né? Que junto com o controle perde até a santidade, porque vão xingar, falar palavrões. A gente sabe que palavra torpe é pecado. E aí a gente tem que lembrar que se o teu cônjuge está tendo medo de você, isso é um risco muito grande. Eu vou te dizer que não existe uma brecha, existe aí um portal aberto para o inimigo vir e destruir o seu casamento. Porque a Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Então, se está tendo medo, cadê o amor nessa relação? E eu até entendo se você às vezes vive um relacionamento onde existe muitas promessas, né? E o seu cônjuge ele está não cumprindo, está te desagradando, e aí você fica, obviamente, incomodada, triste. Isso pode abrir feridas emocionais, só que quando você perde o controle, você perde a razão. Eu costumo dizer que às vezes não é o que você fala, mas é a maneira como você fala que vai fazer com que os resultados sejam positivos ou negativos. Então, se quando ele chega, e eu já vi casos também de agressão, né? Tanto do homem com a esposa, como da esposa para o homem. Greves, né? Greves às vezes de intimidade, greve sexual, enfim, várias coisas. Aí a pessoa com medo, ela promete. Então, se sabe que você vai sempre ser agressivo ou vai chegar nesse ponto, então ele vai prometer ou ela vai prometer porque tem medo. E promessa feita baseado no medo vai gerando distanciamento. Quarto ponto, pelo qual as pessoas prometem e podem não cumprir, pode ser uma questão cultural. É uma questão cultural nossa, principalmente dos brasileiros. Quantas vezes você encontrou com alguém e falou assim, nossa, passa lá para a gente tomar um café, né? Ou a pessoa falou para você, falou assim, passo sim, vamos combinar de fazer alguma coisa, vamos sim. Quer dizer, são promessas que você está fazendo e não está cumprindo. Então, é uma questão que também é muito cultural. Em alguns países, se você disser, eu vou passar lá depois, a pessoa ela fica te esperando, né? Outra coisa que a gente não cumpre, às vezes, horário. É uma promessa que a gente não está cumprindo. Então, pode ser uma questão cultural, isso na questão da nação, ou pode ser também familiar. Às vezes o seu marido, a sua esposa conviveu num ambiente onde tinha tantas promessas e não cumprimento, que ele começou a se programar, a mente dele começou a receber essa programação e agora ele replica. Então é preciso tirar essa programação e com técnicas é possível, né? E nós, como eu falei, ao final vou dar uma técnica aqui para vocês. O quinto motivo pode ser por uma questão de caráter. De fato, tem pessoas que são mentirosas, que têm esse caráter duvidoso, que são o que a gente chama de mau caráter. E aí tem que entender, é uma linha muito tênue para a gente entender, precisa procurar ajuda profissional, não basta só o seu julgamento, dizer, eu acho que ele ou ela não tem caráter mesmo. É uma questão de falta de caráter. Pode ser, e aí o sexto motivo, pode ser uma questão espiritual. E a gente sabe que existe um reino espiritual onde há um mover, né, do bem contra o mal e do mal contra o bem, que o inimigo, a Bíblia diz lá em João 10:10, vem para matar, roubar e destruir. Então nós temos que também ter esse discernimento espiritual. Antes da gente dar sequência aqui e eu passar para os versículos que eu quero falar para vocês do que a Bíblia diz sobre isso, eu quero convidar você também a comentar. Se estiver fazendo sentido para você, o que nós falamos até aqui, comenta aqui,
Depois também comente se você já prometeu e qual desses 6 pontos foi a razão pelo qual você descobriu que estava prometendo e não cumprindo, ou que você também acha que o seu cônjuge está prometendo e não cumprindo. Quero convidar também, depois de você comentar, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que merece receber esse conteúdo, que vai ajudar, porque certamente está passando, quando a gente passa por essa situação, é desafiador, é desanimador. Então, às vezes, essa palavra ela vai abrir o entendimento, despertar aí uma atitude nova e, consequentemente, gerar um resultado novo. E o que a Bíblia diz sobre prometer e não cumprir? Anota aí para você ler na sua casa. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5 diz: quando você fizer um voto ou uma promessa, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor você não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Isso está lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, se resume lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, diz: seja o vosso sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Olha só o que a Bíblia diz. Então, se você disser sim, que seja sim. E se você disser não, que seja não. Aqui não está dizendo nossa, olha, eu falei algo, me arrependi e eu vou voltar atrás. Somos falhos, seres humanos, por sermos seres humanos, somos falhos, a nossa natureza é falha. Agora aqui está dizendo, olha, eu prometo para você que eu vou ser fiel. Isso é uma promessa que todo mundo faz quando casa, ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Pô, essa é uma promessa, e essa promessa tem que ser cumprida, ela tem que ser zelada, tá? Eu aprendi algo que eu carrego para mim, que são as 3 regras de ouro. Quais são essas 3 regras de ouro, Baroni? Diz o seguinte: não prometa nada quando você estiver feliz, não responda nada quando você estiver irritado e não decida nada quando você estiver triste. Essas são 3 regras de ouro. Então, não prometa nada quando você estiver feliz, porque quando você está feliz, eufórico ou eufórica, você acaba falando, como diz o ditado, falando pelos cotovelos, né? E depois fala, nossa, por que eu falei isso? Eu não devia ter falado. Segundo, não responda nada quando você estiver irritado, porque aí você está dominado por uma emoção negativa e lógico que você não vai falar de uma maneira equilibrada. Dominado por uma emoção negativa, você vai falar de uma maneira grosseira. E terceiro, não decida nada quando estiver triste. Perceba que essas 3 regras de ouro têm a ver com emoções. Então, a felicidade, irritação e tristeza. Essas 3 emoções, quando a gente está dominado por elas, a gente não tem que agir. Porque agir por emoções, as chances são que verdadeiramente dê errado. Então, vamos corrigir a rota. Como é que você ajuda o seu cônjuge aqui, então, a corrigir a rota, ou você mesmo também corrigir a sua rota? Primeiro, você entender o que impede você de dar o passo, de agir. O que está te impedindo? De repente, fala assim, olha, eu prometo que eu não vou ficar no telefone mais, sei lá, quando a gente estiver junto, tá? E aí, quando vocês estão juntos, você pega. Por quê? O que está te impedindo? Por que o telefone está sendo mais forte que você e você não consegue deixá-lo de lado no momento para ter bons momentos ali em família? Estou dando um exemplo, mas pode ser qualquer outra situação. Primeiro, o que te impede. Segundo, é entender como fazer. Bom, eu entendi que o telefone é um vício, é algo que está muito forte, né? O vício, às vezes, em rede social, enfim. O que está me impedindo? Então, eu identifico. É porque, de repente, eu quero ver as coisas, eu quero ver pessoas, é uma maneira de fugir da minha realidade. Então, você descobre o motivo pelo qual aquilo te atrai muito. Depois, você começa a pensar, bom, eu vou começar a dosar. Se eu começar a criar doses diárias, né? Então, você criou, saber como fazer. E o terceiro é ter comprometimento, ter energia, perseverança para cumprir. Tá bom, Baroni, então eu entendi. Eu tenho que descobrir o que me impede, como fazer e ter energia para fazer. Perfeito. Agora eu vou ensinar para você uma técnica. Como você vai ajudar o seu cônjuge a passar por esse processo. O primeiro é você, como a gente falou, identificar a razão da promessa. Por que ele está te prometendo? Daqueles 6 motivos. Ele está prometendo, às vezes, porque é medo, ele está prometendo porque ele identificou um benefício. Será que é uma questão cultural, de caráter, espiritual? Então, primeiro você identifica o porquê que ele está prometendo e não cumprindo. Se for uma questão, por exemplo, espiritual, poxa, então você teve esse discernimento, oração e jejum.
Eu costumo dizer também que a gente não pode espiritualizar o que é humano, nem humanizar o que é espiritual. Se é espírito maligno, você entende que é espiritual, é oração e jejum. Não adianta você falar diretamente com ele, porque o que está cegando ele é espiritual, né? Então, quando você ora e jejua, aquela cegueira espiritual ela cai por terra. Agora, se é uma questão de caráter, não adianta orar, sempre é bom, jejuar é sempre bom, mas ele também precisa de ajuda. Então, identificar a primeira razão da promessa. Segundo, o que vai fazer, você vai perguntar para ele, aqui está a técnica. Então, ele ou ela, né, diz, olha, eu prometo que eu não vou fazer. Você fala assim, maravilha, você promete? Ok, então vamos imaginar aqui o cenário. Vamos imaginar que surge para você a possibilidade de cometer esse erro que tem destruído a nossa relação. Qual vai ser o seu comportamento para evitar que aconteça, ou até mesmo, né, se a situação acontecer ali na frente, ou até mesmo para que você evite que essa situação aconteça e você tenha que decidir entre fazer ou não. Lembrando, gente, que por mais que a pessoa diga, olha, isso é mais forte do que eu, a Bíblia diz que não existe nenhuma provação que junto com ela não vem o escape. Então, é possível. Aí, como eu disse, pode ser espiritual, e aí oração e jejum, e a pessoa também, se possível, orar e jejuar. Aí você fala assim, Barone, mas o meu marido, a minha esposa, eles nem acreditam em Deus, ou não oram, estão afastados. Não tem problema. A sua oração, por vocês serem um só corpo, um só espírito, o seu jejum tem muita eficácia. E a Bíblia diz também, Tiago, muito pode em sua eficácia a oração do justo, tá? Então você vai perguntar para ele o que ele vai fazer, ou para ela, o que ele ou ela vai fazer para evitar que essa situação surja de novo, ou ele chegue diante dessa situação. A gente sabe que existe a possibilidade da pessoa não cumprir. E aí, se ela prometeu uma vez e não cumpriu, você vai calmamente sentar e falar assim, ok, o que você aprendeu nesse erro para você não cometê-lo de novo? Então ele disse, olha, vamos imaginar que o problema é traição, né? Que é um problema também gravíssimo que a gente tem enfrentado na nossa nação, até no mundo, porque a gente está vendo tudo ficar muito sexualizado. Aí você fala assim, ok, o que você aprendeu? Ele prometeu ou ela prometeu que, não vou ligar, não vou mais mandar mensagem, só que às vezes a pessoa mandou mensagem, eles se encontraram no trabalho e ele prometeu que ele ia dizer não, e enfim, e foi mais forte que ele vai dar, sempre é uma desculpa, tá? Porque a palavra final é sempre nossa. Então, aí você vai falar, ok, o que você aprendeu com esse erro? O que você descobriu que você pode fazer diferente da próxima vez para que isso não aconteça? Então, você vai dar mais uma chance, tá? Você vai descobrir com ele quais são as dificuldades. Ele insiste, fala, olha, eu não sei, parece que algo me atrai, algo me puxa. É uma grande oportunidade você falar, olha, então vamos procurar ajuda? Porque tem muitas promessas, gente, que nós fazemos, você faz, eu faço, e que às vezes parece fácil, mas na verdade não é, porque pode ter esse cunho espiritual, pode ter um cunho emocional. Olha, eu prometo que eu não vou deixar mais minha mãe interferir no nosso casamento, porque tem problema com o sogro, por exemplo. Aí a mãe vem, poxa, é mais forte que a pessoa. Então parece fácil, às vezes a pessoa ela não sabe como falar com a mãe ali, o marido ou a esposa não sabe como falar para dar um basta nisso. Então às vezes a gente promete, quer cumprir, mas é mais forte que a gente. Então procura ajuda. E falando em ajuda, eu quero convidar você a participar da Semana Casamento Restaurado. Algumas vezes no ano a gente faz esse intensivão, que são encontros que a gente tem, que é um aulão que a gente faz, onde nós abordamos vários pontos para ajudar você, né, o seu cônjuge, a ter um relacionamento feliz. Por isso chama-se Semana do Casamento Restaurado. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você se inscrever, porque como eu falei, algumas vezes no ano, não tem disponível o ano inteiro. São pouquíssimas vezes que a gente faz, então se você se inscrever no link que está aqui na descrição, você vai ser notificado ou notificada pelo seu e-mail, às vezes até pelo WhatsApp, você também pode ser notificado dizendo, vai iniciar de tal a tal data, vai iniciar a próxima semana do Casamento Restaurado, beleza? E para finalizar, antes de eu me despedir, eu quero te convidar novamente a curtir esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscrever no canal e ativar o lembrete. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Um beijo no coração e até a próxima.